Olá, meus queridos. Eu sou o professor Edilson e hoje eu vou mostrar um pouco para você do que é uma planilha eletrônica. E vou mostrar também como você pode utilizar uma planilha eletrônica para poder resolver equações de segundo grau. Tá? Quando você está no primeiro, segundo, terceiro ano, você já sabe resolver equações de segundo grau, mas aí, dependendo do conteúdo que você está estudando, você encontra pelo seu caminho, na resolução de algum problema, equações de segundo grau. E se você tem uma planilha desse tipo, como eu vou mostrar, você vai resolver estas equações com mais rapidez, podendo manter o seu foco propriamente no exercício que você está resolvendo naquele momento. Aqui eu tenho essa planilha pronta. Eu vou mostrar para vocês como resolver as equações. Neste exemplo, eu tenho uma equação que é 3x² menos 2x menos 8 é igual a 0. E tenho já também a solução. Olha só, menos 4/3 e 2. E aqui também mostra o valor do delta, que é 100. Nestas células preenchidas com amarelo, eu vou colocar o valor dos coeficientes da equação. Então, o coeficiente A é 3, o coeficiente B é menos 2. Observe que a planilha já começou a efetuar os cálculos. E o coeficiente C é menos 8. Observe que eu tenho o valor do delta 100 e ele já interpreta para mim que esta equação possui duas raízes reais e aqui vem os valores, tá? O x1 é igual a menos 1,3333, é uma dízima periódica, e ele corresponde a essa raiz menos 4/3. Já a segunda raiz x2 é igual a 2, como você pode ver aqui na solução do problema. Observe, neste outro exemplo, eu tenho a equação 9y elevado ao quadrado menos 12y mais 4 é igual a 0. Então, vou inserir os coeficientes nestas células preenchidas com amarelo, que é o 9. Você pode observar que a planilha já começa a fazer a interpretação. Depois vem o menos 12 e o coeficiente C é igual a 4. Olha só, ele já deu para mim que o delta é igual a 0, como está aqui na resolução do problema. Está dizendo que esta equação possui apenas uma raiz real. E as raízes são x1, 0,6666, também uma dízima periódica, e que corresponde à fração 2/3. E aqui está dizendo que uma segunda raiz distinta da primeira é inexistente, tá bom? Nesse caso, representa aquelas equações que possuem apenas uma raiz. Agora, eu tenho um terceiro exemplo, que é a equação 5x elevado ao quadrado mais 3x mais 5 é igual a 0. E quando eu coloco os coeficientes da equação aqui, 5, 3, 5 de novo. Olha o que acontece. Ele calcula o delta, que é 91 negativo, conforme está aqui na resolução. E traz também a interpretação. Esta equação não possui raiz real. Tá? Então, x1 é inexistente, x2 é inexistente. Gostou da planilha? Então, fica ligado até o final, que eu vou te mostrar como você pode construir uma planilha dessa para você e estar resolvendo as equações de segundo grau com mais rapidez. Primeiramente, eu estou imaginando que você tem um computador ou notebook para você fazer esse trabalho. Visto que fazer pelo telefone é um pouco inadequado. Bom, então a primeira coisa, eu vou acessar a planilha eletrônica. Você pode fazer pelo Excel ou pode fazer pelo Google Sheets, que é uma planilha eletrônica do Google. Para acessar esse Google Sheets, você vai abrir o navegador Chrome. Feito isso, você precisa fazer login. Você pode acessar, por exemplo, por aqui naqueles 3 pontinhos, que é o menu dos apps do Google, e você vem aqui, ó, em Drive, tá? Poderia abrir diretamente a planilha eletrônica, mas você precisa armazenar a sua planilha no Drive, então vamos organizar esse Drive primeiro. Quando eu acesso o Drive, ele vai pedir a senha de acesso.
Você pode acessar o seu Drive utilizando seu e-mail institucional, que é o e-mail de aluno que você recebeu. Eu vou fazer aqui a minha conexão utilizando o meu e-mail institucional. Agora eu vou colocar a minha senha. Beleza. Aqui eu estou acessando o meu Drive, né? Quando você abrir o seu Drive, se for a primeira vez, ele vai estar vazio. No meu caso, eu já tenho vários trabalhos realizados. E vou dar uma dica para você, para que você possa também organizar os seus arquivos no Drive. Primeiramente, você precisa criar uma pasta, que são esses diretórios aqui, ó. Eu já tenho vários, onde eu faço meus trabalhos. E, inclusive, eu já tenho uma que eu chamei de planilhas eletrônicas. É nesta pasta que eu pretendo armazenar todas as planilhas eletrônicas em que eu vou fazer aula a partir delas. Bom, e você vai criar a sua pasta por aqui. Clica em Novo, clica em Pasta, e aí você vai dar o nome para a sua pasta. Como eu já tenho a minha pasta de planilha eletrônica, eu vou cancelar, tá? Mas você pode clicar em Criar para você criar a sua pastinha de armazenamento dessas planilhas. Uma vez que a pasta está criada, eu vou dar um clique duplo para verificar o interior da pasta. Olha só, aqui eu tenho armazenada aquela planilha que eu mostrei para vocês no início do vídeo, mas eu pretendo criar uma nova planilha, onde eu vou reconstruir essa planilha, tá ok? Para fazer isso, você pode clicar com o botão direito, você pode pedir uma nova planilha do Google, ou você pode também clicar em Novo e pedir uma nova planilha do Google. Quando a gente pede uma nova planilha, ele não apenas cria a nova planilha, como ele já abre, tá? Então pode ver que ele já mostrou essa planilha para mim. A primeira coisa que eu vou fazer então é dar um nome para essa planilha. Você vai procurar onde está escrito planilha sem título, vai clicar sobre ele e dar o nome para a sua planilha, tá? Eu vou chamar aqui apenas de equação, porque eu já tenho uma planilha com o nome equação de segundo grau, tá? Então, para não haver conflito de nomes, eu vou deixar somente equação. Dou um Enter e pronto. A minha planilha está nomeada. Sobre planilha eletrônica, existem alguns princípios básicos que você precisa conhecer antes de a gente fazer a programação da planilha para resolver as equações. Que é o seguinte, observe que as planilhas são compostas de colunas, nesse caso eu tenho a coluna A, B, C, D, E, F e tal, uma série de colunas. E também são compostas por linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, tá ok? Você tem na formação da coluna e linha esses pequenos retângulos que a gente chama de célula, tá? Então, cada um desses retângulos aqui representa uma célula. E uma célula, ela pode ser preenchida independentemente, tá? Por exemplo, eu posso escrever qualquer coisa aqui nessa célula. Ó, você observa que ela passou ali no perímetro dela. Enquanto a célula vizinha está vazia, ela exibe o conteúdo da primeira célula. Mas no momento que eu começar a escrever na segunda célula, aquela visualização da primeira é interrompida. No entanto, o conteúdo continua completo, tá? Você pode ver aqui nessa barra de fórmulas. Beleza? Bom, então eu vou apagar essas células aqui e vamos colocar o que interessa. Aqui na primeira linha, nas 3 primeiras colunas, eu vou pintar de azul, tá? Eu selecionei, eu segurei aqui a tecla Shift e movimentei o cursor com a setinha do teclado para poder fazer essa seleção. Aqui em cima eu tenho algumas ferramentas de edição de célula. Eu vou colocar, por exemplo, todas aquelas células ali com uma cor verde, tá? Eu vou colocar aqui, ó, em negrito e vou colocar também centralizado. Aí quando você estiver praticando, você pode testar, tá, essas ferramentas para você se habituar com elas. Nesta primeira célula, eu vou colocar em letra maiúscula A, B e C.
tá? Que é onde eu vou registrar os meus coeficientes. Aqui na linha de baixo, ó, mais uma vez selecionei as 3 células e vou pintar estas células de amarelo. Ok. Também vou colocar uma grade de bordas. Vou selecionar as 6 células. E aqui, ó, nesse desenho que parece uma janelinha, a ferramenta bordas, eu vou marcar todas as bordas. Tá ok? O que vai acontecer agora? Nestas células pintadas de amarelo, eu vou colocar os coeficientes de uma equação. Eu posso fazer outras configurações na aparência da planilha, tá? Por exemplo, se eu clicar na base da linha 2 e arrastar, eu vou aumentar a altura da linha, tá? Isto significa que eu posso selecionar estas células e posso colocar até uma fonte maior. Eu vou passar aqui de 10 para 12, tá ok? E também vou aproveitar e colocar ela centralizada, para quando eu digitar um valor ali, ela vai ficar centralizada. Beleza. Eu vou trazer para cá um exemplo de equação para a gente poder simular o cálculo e fazer a construção das fórmulas que são necessárias para a resolução, tá ok? Muito bem. Eu coloquei uma equação de exemplo, que é esta equação aqui, x² menos 4x menos 5 é igual a 0. E coloquei também a forma geral de uma equação de segundo grau para você recordar. E coloquei também aquelas fórmulas de resolução necessárias para você resolver a equação. Então, eu vou estar mostrando como que você vai inserir estas fórmulas dentro das células para que você possa resolver uma equação, tá, usando planilhas. Vamos lá, então? Quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, o que a gente precisa observar, em primeiro lugar, os coeficientes, tá? Que são esses coeficientes A, B e C. Neste exemplo aqui, eu tenho que o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B é igual a menos 4 e o coeficiente C é igual a menos 5. Legal. Para ficar mais visível, eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Deixa eu colocar aqui uma fonte 14. Tá ótimo. Bom, depois que a gente distingue quais são os coeficientes ABC, a gente utiliza a fórmula do delta, correto? Essa fórmula aqui, delta, é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Tem um princípio na planilha eletrônica que a gente faz o seguinte, ó. Quando eu quero tomar o valor aqui do coeficiente A, por exemplo, eu começo inserindo uma fórmula simples. A gente escreve primeiramente igual, e quando eu clico lá na célula de referência, eu posso dar um Enter. Você observa que ele vai buscar o valor que está inserido aqui. Tá? Esta célula onde está o coeficiente A é uma célula que está na coluna A, na linha 2. Então, eu digo que o endereço da célula é A2. O valor menos 4 ele está inserido na coluna B, na linha 2. Então, eu digo que o endereço da célula é B2. Do mesmo modo, o coeficiente C ele está registrado na coluna C, na linha 2. O endereço desta célula aqui é C2. Tá ok? E eu posso trazer esses valores para cá. Basta eu colocar igual e clico aqui no menos 4. Olha só, ele busca o valor para mim. Vou fazer aqui com o valor C é igual este valor aqui. Dou um Enter, ele buscou o menos 5. Tá? Sempre que a gente vai colocar uma fórmula em planilha, a gente precisa sempre começar com o igual. Tá? Quando a gente digita igual, ele sabe que a gente vai criar um comando ali. Beleza? Bom, eu vou deletar aqui, isso foi mais para você compreender esse princípio. E vou escrever aqui embaixo, aqui, ó, valor do delta. Beleza, deixa eu colocar em negrito aqui. Ótimo. E aqui nesta célula, eu vou inserir uma fórmula. Esta fórmula será exatamente esta fórmula do delta. Então, vamos lá. Eu vou começar igual o quê? A primeira coisa que vem na fórmula é o b elevado ao quadrado. Então, para a gente elevar o valor de b, né, ao quadrado, eu preciso dizer o endereço de onde ele deve buscar o valor b.
que é esse menos 4. Ó. Eu clicando nele, observa que ele já colocou ali para mim B2. Então, ele vai pegar aquele valor B2 e agora eu vou fazer um comando para deixar ele elevado ao quadrado. Em planilhas, o comando é colocar circunflexo, que é aquele chapeuzinho, 2. O que ele está fazendo então? Ele está pegando o valor que está na célula B2 e elevando ao quadrado. Beleza. O que mais? De acordo com a minha fórmula, vem menos o valor 4 vezes A vezes C. Em planilhas, a multiplicação se dá pelo asterisco. Então, ó, 4 vezes o valor de A. Onde é que está o valor de A? Está na célula A1. Basta que eu clique aqui. E depois, vezes o valor de C, que está na célula C2, né? Eu disse A1, não, é A2. E agora o C2. Basta que eu clique aqui. Beleza. Feito isso, pode observar que ele já calculou o delta para mim. Bacana, né? Deixa eu configurar esse valor do delta, colocar ele centralizado. Vou aumentar esse valor um pouquinho para a fonte 14. Beleza. Tá aí, já calculei o delta. Agora, eu preciso interpretar esse valor de delta. Você deve se lembrar, quando você estudou equações de segundo grau, que dependendo do valor de delta, a gente consegue dizer se a equação possui apenas uma solução, se ela possui duas soluções distintas ou se ela não possui solução, tá? A solução que eu digo dentro dos números reais, né? Por exemplo, ó, se o delta for maior que zero, ele possui duas raízes distintas. Se o delta for igual a zero, ele possui apenas uma raiz real. E se o delta for um número menor que zero, ou seja, se ele é um número negativo, ele não possui raiz real. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou chegar este meu exemplo aqui para a direita, beleza? E aqui eu vou colocar a interpretação do delta. Você observa que há três possibilidades de ocorrer esse sinal do delta. E a gente vai colocar um comando aqui, que é um comando de condicional. Ou seja, eu vou colocar uma condição. Se o delta for igual a zero, ele vai me dar uma mensagem. Se o delta for maior que zero, ele vai me dar uma outra mensagem. E se o delta for menor que zero, ele vai me dar uma terceira mensagem. Conforme eu disse antes, eu devo começar uma fórmula em planilha sempre dando igual. Então tá lá, igual o quê? Aí vem a condicional. Se, eu escrevo literalmente se, e já vou abrir e fechar o parêntese. Agora, dentro do parêntese, vou colocar essas condicionais. Se o quê? Se o valor do delta, tá? Mas onde está o valor do delta? Ele está na célula de coluna C, linha 6. Então, vou colocar ó, C6. Se este número que está na célula C6 for igual, tá? Eu estou comparando se ele é igual a quê? A zero. Se ele for igual a zero, então eu coloco um ponto e vírgula. Vai acontecer o quê? Eu vou colocar entre aspas a mensagem que ele vai dizer para mim se o delta for igual a zero. Eu vou escrever, ó, esta equação possui apenas uma raiz real, tá? Bom, e se ela não for igual a zero, ela ainda pode ser maior que zero ou pode ser menor que zero. Então, eu encerrei essa minha primeira condicional, vou colocar um outro ponto e vírgula. Olha só, se ele é igual a zero, então me dê esta mensagem. Agora, nesse ponto e vírgula, é como se eu estivesse colocando uma alternativa. Se não, ou seja, se não for igual a zero, o que ele tem que fazer? Eu vou abrir um novo se, uma nova condicional. Então, vou colocar, ó, abre e fecha parêntese mais uma vez. Observa que agora eu tenho dois parênteses fechando a minha fórmula. E dentro dessa segunda condicional, eu vou escrever se o valor de delta que está no endereço C6 for maior,
0, olha lá, tá? Se C6 for maior que 0, o que ele deve fazer? Então vem, então, né? Considerando que C6 é maior que 0, então C6 maior que 0 é uma verdade, ele deve fazer o quê? Deve escrever a seguinte mensagem. Aí eu coloco entre aspas e vou dizer, ó, esta equação possui duas raízes reais. Opa, deixa eu corrigir aqui. Reais. Legal. E se ela não for maior que 0? Significa que ela é menor que 0, ok? Porque lá no início da fórmula eu já dei a condição de que se ela fosse igual a 0. Então, se não é, ela vai entrar na segunda condição, perguntando se ela é maior que 0. Se não é, é porque ela é menor que 0. Então, eu concluo agora. Se não é maior que 0, o que ele vai fazer? Eu vou colocar a frase, esta equação não possui raiz real. Ok? E agora eu posso confirmar com Enter. Olha só, esta equação possui duas raízes reais. Por quê? Porque o meu delta é maior que 0. Eu vou alterar este exemplo aqui em C, eu vou colocar aqui um 5 positivo, para provocar aqui uma outra condição. Observa que agora o meu delta está negativo e ela está dizendo para mim que esta equação não possui raiz real. Tá? Então, essa interpretação me parece que está correta. Deixa eu mudar o valor ali mais uma vez. 0, o delta deu 16, é maior que 0, então ela possui duas raízes reais. Tá, ok? Mas deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a equação para o valor padrão, que é menos 5. O valor padrão é menos 5. É o valor do exemplo. Ok. Agora que eu já calculei o valor do delta, vou excluir essa imagem, não preciso mais dela. Eu preciso encontrar, né, os valores de x, que agora vem nessa primeira parte da fórmula aqui. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou considerar que o meu delta é maior que 0. Como é que eu vou aplicar aquela fórmula? Deixa eu escrever aqui então, cálculo das raízes. Beleza. Deixa eu colocar em negrito também. Nesta célula aqui, vou colocar o x1, né? Deixa eu simplesmente escrever aqui, ó, x1. E esse x1 eu vou fazer utilizando aquela fórmula lá em cima, tá? É claro que ali é apenas um texto, tá? Então, meu x1, deixa eu alinhar ele aqui à direita. Beleza, vou colocar em negrito também. Tá legal. E aqui nesta célula vazia, vou inserir aquela fórmula. Como é que ela funciona? Funciona assim, ó, é igual. O que eu tenho que fazer? Observe que esta fórmula ela é fracionária. Eu possuo uma expressão no numerador dividido por outra expressão no denominador. Neste caso, eu preciso fazer assim, ó. Eu vou abrir aqui um par de parênteses para colocar o meu numerador e depois vou colocar uma divisão e vou abrir um outro par de parênteses para colocar o denominador. Aqui no meu numerador, eu devo colocar menos b mais raiz de delta, ou menos b menos raiz de delta. Eu não tenho como colocar os dois, tá? Então, inicialmente, vou colocar menos b mais raiz de delta. Vamos lá. O menos é normal, né? Basta você digitar o menos. Agora, como ele quer menos b, eu devo dizer para ele onde está o coeficiente b, que a gente sabe que está em B2. Beleza, então o que ele está fazendo? Está pegando menos o valor que está na célula B2, tá? Mas ele vai somar a raiz quadrada do valor de delta. O delta já tenho calculado. O comando para que eu possa pegar a raiz quadrada de um número é essa aqui, ó, sqrt. E aí eu vou abrir e fechar parêntese e colocar aqui dentro o valor que eu
quero a raiz quadrada, que é o meu delta. Ele está na célula C6. O resultado disso eu vou dividir pelo denominador 2 vezes o coeficiente A. Então é 2 vezes o coeficiente A, que está em A2. A2. Beleza, deixa eu ver se funcionou. Funcionou. Tá? O meu x1 ele é igual a 5. Vou colocar ele aqui centralizado, vou colocar ele em negrito. E vou também aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar uma fonte 14. Tá? O que ele fez, pessoal? Vamos olhar essa fórmula aqui, ó. Menos b mais a raiz da célula C6, né, que é onde está localizado o meu delta, dividido por 2 vezes a célula A2. Tá, ok? Então, é uma aplicação desta fórmula que está aqui. E eu posso também calcular o meu x2. x2 é igual, tá? Que isso aqui ele interpreta como um texto. Deixa eu alinhar isso aqui à direita. Beleza, vou colocar em negrito. Joia. E aqui eu vou colocar uma fórmula também, que é semelhante àquela primeira. Só que agora, em vez de usar o mais, eu vou usar o menos. Vamos lá, então. É igual, abre e fecha parêntese, dividido por, abre e fecha parêntese. Dentro do meu primeiro parêntese, eu vou colocar menos o endereço de B, né, do coeficiente B, que está em B2, menos a raiz quadrada, eu posso escrever em português, né? A raiz, abre e fecha parêntese, e dentro do parêntese da raiz vou colocar onde está o meu delta, que é C6. Beleza. Isso aqui vai ser dividido por 2 vezes, então 2, asterisco, o valor do coeficiente A, que é A2. Joia. E vou dar um Enter. Ótimo, ele encontrou o resultado menos 1. Então, vou colocar ele também aqui centralizado. E negrito. E uma fonte maior, uma fonte 14. Legal. Você pode ver que essa fórmula realmente inseriu. Mas será que não vai dar algum problema? Por exemplo, se eu tiver um coeficiente A igual a 0, tá vendo que deu um erro de divisão? Deixa eu voltar aqui para o meu coeficiente 1. Eu vou colocar outros valores, deixa eu deletar aqui, tá? Delete, tá legal. Você pode observar que quando a gente tem deletado o 0 ali, ó, ele mostra um erro de divisão. O que aconteceu? Ele está fazendo contas onde o A ele é tomado como 0, e aí quando ele vem fazer essa divisão aqui da fórmula, né, a gente sabe que não existe divisão por 0, mas ele está acusando isso e fica uma coisa ali como se tivesse um erro na sua planilha. Eu vou mostrar para você como você elimina esse erro, tá? A planilha ela já está pronta, ela já está efetuando os cálculos, tá ok? Bom, para evitar esse problema aqui, olha só, quando ele tem alguma coisa, ele calcula. E se ele não tem nada, ele diz que tem um erro. A gente vai colocar nessas fórmulas uma condicional, tá? Que é o seguinte, se isto aqui, o coeficiente A for igual a 0, ou seja, se a célula A2 for igual a 0, ele não vai escrever nada, ele vai deixar vazio. Se não, ele vai executar a fórmula. Quer ver? Vamos lá. Eu vou editar a fórmula aparece aqui em cima, tá? Nessa barra, se você precisar, se você preferir, você pode clicar nesta barra aqui que você consegue editar, né? Ou você pode clicar aqui onde você quer editar e aperta a tecla F2 do seu teclado. Beleza, você edita do mesmo modo, tá? Eu vou colocar uma condicional, então eu devo envolver toda a fórmula com parêntese, tá? Ó, abri e fechei parêntese. Agora eu vou colocar a condicional se. Então eu estou dizendo para mim se o quê? Se alguma coisa, né? Olha só, se o valor da célula A2 for igual a 0,
Ele vai calcular? Não. Se isso acontecer, ele vai deixar vazio. Aquelas aspas ali está dizendo para ele, se o valor da célula 2 for 0, deixa vazio, tá? Se não, ele vai efetuar a conta. Quer ver? Ó, ficou em branco, certo? E aqui está vazio. Se eu colocar o valor 0, ele continua sem efetuar a conta. Porque, pessoal, uma condição de existência de uma equação de segundo grau é que o coeficiente a seja diferente de 0. Tá? É por isso. Então, eu corrigi a minha fórmula aqui para o x1. Se eu tiver o a igual a 0 ou tiver o a vazio, ele não vai calcular nada. Você pode observar, se eu colocar um valor ali, ó, agora sim ele começa a calcular. Ok? Vamos colocar essa condição aqui também para o x2. Então, vou apertar aqui a tecla F2. Ó, vou já começar fechando um parêntese ali. Aí eu venho aqui na frente, ó, e coloco o parêntese inicial, tá? E já vou colocar a condicional se. Bom, o que é isso? Se a célula A2 for igual a 0, ponto e vírgula, né, que é a minha condição, duas aspas duplas para dizer que deve ficar vazio, e aí um outro ponto e vírgula. Eu não sei se eu expliquei direito essas condicionais, como são os parâmetros. É o seguinte, você observa que tem 3 parâmetros separados por ponto e vírgula. O primeiro parâmetro é a condição que ele vai verificar se ela é verdadeira ou falsa. Neste caso aqui, ele está dizendo, ó, a célula A2 é igual a 0. Isso é verdade? Se for verdade, ele vai fazer o quê? O que está no segundo parâmetro, ou seja, deixar vazio. E depois vem o terceiro parâmetro, que é a contradição do primeiro parâmetro, ou seja, se A2 não é igual a 0, né, ele está negando, se ele não for igual a 0, ele vai fazer o terceiro parâmetro. Ok? Vou repetir, ó. Se A2 é igual a 0, ele faz o quê? Deixa vazio. Se não for igual a 0, ele vai fazer esta continha aqui. Tá ok? Então, vou dar um Enter para confirmar. Beleza. Observa que agora, se eu deletar, ele vai deixar em branco a sua planilha. Tá legal? Agora, para finalizar, vamos testar estas equações. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o 5x² mais 3x mais 5. A gente sabe que ele não possui raízes reais porque o delta é negativo. Vamos ver como é que está o comportamento das nossas fórmulas. Coeficiente 5. Observe que ele já vai encontrar raiz real 0. Né? O coeficiente b é 3. E o coeficiente c é 5 de novo. Então, observe aqui, ó, o valor do delta, menos 91. Esta equação não possui raiz real. Bom, e aconteceu uma outra coisa aqui também. Ó, ele está calculando com um erro o valor da função SQRT, que é a raiz, né, no parâmetro 1 é negativo, mas precisa ser 0 ou positivo. Ou seja, nós resolvemos anteriormente a questão de o denominador ser 0, né? E agora existe uma questão do cálculo do delta ser 0. Então, eu preciso colocar aqui uma outra condição para que ele não efetue o cálculo se a gente encontrar um delta negativo. Tá ok? Deixa eu escrever aqui nessa condição, ó. Vou ingressar aqui na edição da célula, apertando o F2. E aqui eu já trago uma condicional resolvendo a questão do A2 ser ou não igual a 0. Agora eu vou verificar isto aqui, quer ver? Eu vou mais uma vez colocar uma outra condicional, já que ele está dizendo para mim, se A2 for igual a 0, deixa vazio. Se não, ele vai efetuar esses cálculos. Este se não, eu vou transformar em uma outra condicional. Para quê? Para fazer com que ele efetue os cálculos somente se o delta for igual a 0 ou se ele for positivo. Então, isso é muito simples de resolver. Eu vou colocar
se, então vou abrir parêntese, e aqui no final preciso fechar o novo parêntese, tá? E aí vou colocar condicional, se o quê? Vamos lá, se o delta, né, que é meu C6, se o meu delta, o valor da célula C6, for um valor menor que zero, se ele for negativo, então ele vai fazer o quê? Escrever para mim, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, vou escrever aqui, ó, inexistente. Beleza, opa, escrevi errado, né? Deixa eu consertar aqui. Inexistente, ok. Ponto e vírgula, tá? Para limitar a minha condição, meu parâmetro. Então, se o valor do delta for negativo, ele vai escrever inexistente. Se ele não for negativo, aí sim ele vai efetuar o cálculo. Ok? Vou dar um Enter então para confirmar. Observa aqui que ele escreveu inexistente. Deixa eu aumentar a largura dessa coluna para caber a palavra inteira. Beleza, o meu x1 é inexistente. E o meu x2? Também preciso corrigir essa condição, né? De fazer com que ele só efetue o cálculo se o delta for igual a zero ou se ele for positivo. Então, vou dar um F2. Aqui onde ele começa a realizar o cálculo, eu vou colocar uma condicional, se, abre parêntese. Aqui atrás, fecha parêntese. Não pode esquecer, tá, de abrir e fechar parêntese. E ele vai verificar se a célula que está, se o valor que está na célula C6 é menor que zero. Se isso for verdade, ponto e vírgula, ele vai escrever para mim a palavra inexistente. Ponto e vírgula. Ou seja, se não for verdade, ele vai realizar o cálculo. Tá ok? Então vou dar um Enter aqui para confirmar. Pronto, está resolvido. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a largura da célula, né? E deixa eu chegar esse meu exemplo aqui para a direita também. Beleza. Olha aí, eu possuo agora uma planilha completa que efetua para mim e interpreta também esses cálculos. Vou pegar um outro exemplo agora. Aqui eu tenho outro exemplo, é uma equação 4x elevado ao quadrado menos 4x mais 1. E a gente vê que ele tem o delta igual a zero. Logicamente, ele vai apresentar apenas uma solução. Então, vou colocar os coeficientes aqui. Coeficiente 4, menos 4 e 1. 1. Ok. Olha só, ele já deu que a minha raiz x1 é igual a x2, tá? Ele já marcou que o delta é igual a zero e esta equação possui apenas uma raiz real. Vou pegar um terceiro exemplo. Aqui está a equação 2x elevado ao quadrado mais 3x menos 5 é igual a zero. Você pode observar que o valor de delta é 49 e ele possui como solução 1, né, que é o x1, e menos 5 meios. Menos 5 meios é 2,5. Então, deixa eu colocar esses coeficientes, tá? Vou deletar o coeficiente A desta equação vale 2, o coeficiente B vale 3 e o coeficiente C é menos 5. Olha aqui, ó, delta é igual a 49, x1 é igual a 1, x2 aqui é 2,5. Tá ok? Gostou da planilha então? Bacana! Se você assistir essa gravação pelo YouTube, dá um like lá, tá? Se quiser, pode colocar algum comentário também. Esse tipo de atitude engrandece o canal, né? Ele faz com que o Google dê mais status ao canal. Bom, então chegamos ao final dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você possa também construir uma planilha eletrônica para resolver equações, né, e facilitar o seu trabalho. E é interessante a gente saber fazer planilhas assim. Está envolvendo um pouco de linguagem de programação, pelo menos uma lógica, né, de programação. E além de ser uma coisa bastante interessante, é também divertido, né? Você começar a brincar com essas funcionalidades de uma planilha eletrônica. Então, até a próxima.